paz do Senhor, professores! Estamos aqui mais uma semana para o nosso subsídio bíblico e pedagógico do nosso estudo para professores. Nós já estamos na reta final das nossas aulas, nós estamos estudando a lição de número 12 esta semana, que tem por título A Liderança de Paulo. A liderança de Paulo vai nos mostrar como este homem trouxe grandes contribuições para o reino do Senhor e também como ele se comportava como líder. Nós vamos aprender com Paulo esta semana. Nosso texto principal está localizado no livro de Atos, capítulo 9, versículo 15, que diz: Disse-lhes, porém, o Senhor, vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios. O resumo da lição nos diz: Paulo foi um dos líderes mais importantes da igreja no primeiro século. Ele é um modelo de liderança bem-sucedida. Então essa é a nossa síntese da lição, resumo. Nossos objetivos centrais são apresentar o caráter ministerial de Paulo, compreender quais são os principais aspectos da liderança de Paulo que caracterizava essa liderança e também explicar os aspectos práticos da liderança de Paulo. Nossa leitura em classe, nosso texto bíblico está localizado no livro de Atos, capítulo 20, do 18 ao 24. Sempre nós sugerimos que o professor faça essa leitura em sala com os seus alunos de forma alternada e voluntária ou ainda de forma coletiva, fica a critério do professor. Nossa lição está dividida em 3 tópicos, como de costume. Nosso primeiro tópico diz o caráter ministerial de Paulo. Nosso segundo tópico fala sobre a liderança de Paulo. E, por fim, o nosso terceiro tópico fala sobre os aspectos práticos da liderança de Paulo. Nós vamos estudar essa semana sobre este grande homem de Deus que, após o seu processo de conversão, teve sua vida transformada e pôde, assim, deixar um legado para nós. E nós aprendemos com ele por meio dos elementos da liderança que ele deixou como influência para nós. No nosso tópico 1, fala sobre o caráter ministerial de Paulo, o início de tudo. Caro professor, como é de costume que nós já vemos observando nas lições anteriores, geralmente o tópico 1 ele é um tópico de contextualização. Onde está situado a passagem que nós estamos estudando, a lição, o tema. Então, mais uma vez, esta lição aqui traz para nós, inicialmente, esses 3 primeiros subtópicos, fala sobre o contexto em que o apóstolo Paulo ele se insere ali no processo de conversão e um pouquinho antes, fazendo uma retomada, quem era Paulo, como Paulo se converteu ao cristianismo, de que forma se deu esse processo de liderança, porque ele se tornou um grande líder, mas como foi esse processo? Então, nesse primeiro tópico é muito importante que o professor faça esse resgate, até porque nós já estudamos elementos da liderança da vida do apóstolo Paulo, e aí é importante que o professor faça esse resgate. Veja só, no início de tudo, no subtópico 1, o professor pode aqui destacar nesse processo de conversão, inclusive, como dica pedagógica aí já introduzindo na parte doutrinária, o professor pode perguntar aos alunos como é que se deu esse processo. Eles vão relembrar, obviamente, que se deu por meio daquele encontro pessoal com Cristo, onde há aquela história de que Paulo viu a Jesus, ficou cego e ele escutou do próprio mestre, que é duro para ti recalcitrar contra os meus aguilhões. Então, o apóstolo Paulo teve um encontro real com o próprio Cristo. Então, peça que os seus alunos relembrem isso em sala, um turbilhão, uma tempestade de ideias, para que o professor possa prosseguir com esse contexto da vida de Paulo. Nós temos aqui no final do subtópico que diz que Paulo não recebeu um treinamento formal como os outros apóstolos, Ele declara que havia recebido diretamente de Cristo e não do homem. Então, o apóstolo Paulo, ele passou sim por um treinamento, nós vamos ver mais adiante no próximo tópico, mas é importante também mostrar para os alunos que o processo de conversão de Paulo foi de forma radical e completa. E que o apóstolo Paulo, assim que aceitou a Cristo, ele já passou a ser moldado para se tornar um grande líder. E ele foi, obviamente, teve ajuda. Nas lições anteriores, nós vimos que Barnabé, por exemplo, foi um dos apóstolos que ajudou Paulo nesse processo de inserção nesse meio
né, judaico, e onde ele pôde ali estar aprendendo e pregando a palavra. Então é muito importante que o professor destaque esse ponto. Sobre o treinamento, né, o treinamento do apóstolo Paulo foi assim um tanto, não podemos dizer que foi um processo longo ao longo dos anos, mas foi um processo que foi acontecendo à medida em que ele era inserido a pregar. Veja que a lição diz o seguinte: a pregação de Paulo estava deixando as pessoas atônitas e os judeus decidiram matá-lo, mas o plano deles foi descoberto e o apóstolo seguiu para Jerusalém. Então, o que acontece? Aqui, o apóstolo ele começou a sentir na pele, né, o processo de se tornar perseguido, porque até então ele era o perseguidor. Então, esse processo de treinamento foi muito difícil para o apóstolo Paulo. Ele passou por muita desconfiança, as pessoas não acreditavam que de fato ele havia se convertido, imaginava-se que o apóstolo Paulo estava ali como infiltrado, como o professor Pedro disse na última aula, falando sobre Barnabé, e as pessoas não acreditavam. Então, nesse momento, Barnabé, que nós já estudamos na lição anterior, ele entra como um agente, né, que introduz ali o apóstolo Paulo naquele meio. E aí o apóstolo Paulo passa a falar ousadamente do nome de Jesus. Vejam só a referência no livro de Atos, capítulo 9, versículo 29. Vamos ler. O professor pode ler em sala também com seus alunos. Atos, capítulo 9, 29, que diz: e falava ousadamente no nome de Jesus. Falava e disputava também contra os gregos, mas eles procuravam matá-los. Então, o processo de treinamento do apóstolo Paulo não foi um processo simples e prático, apesar de que o apóstolo Paulo, ele tinha um conhecimento grande, uma bagagem grande, ele era um líder fora, né, um líder que não era um líder judeu cristão, mas que quando ele se converte, ele precisa passar pelo processo de liderança cristã. É por isso que o professor deve mencionar em sala que a liderança cristã não é a mesma liderança mundana, não é a mesma liderança empresarial. Nós não estamos aqui para formar líderes empresariais, mas sim líderes cristãos que tenham valores cristãos. Então essa é a diferencial de um líder cristão para um líder não cristão. Porque o líder cristão ele começa a perceber que ele precisa de um treinamento e também precisa compreender o que é o reino de Deus. Nós já estudamos sobre o reino de Deus e é importante o professor mencionar isso. Esse treinamento não se tratava de um curso ou de um workshop para aprender a ser um líder cristão. Não, ele precisava andar nos moldes de Cristo, que batalhava em favor do reino. Nós vamos ver mais adiante como o apóstolo Paulo começa a entender esse processo e agir de fato como alguém que está disposto a se doar pelo reino. E o nosso terceiro tópico fala sobre o princípio de autoridade, né, que aqui só vou falar de forma resumida, e que não existe líder, né, não existe liderança sem que antes haja o processo de submissão. Só sabe o que é ser líder aquele que já foi liderado. Então o apóstolo Paulo passou esse processo de liderado, de estar ali ouvindo, né, percebendo como o Barnabé conduzia. O apóstolo Pedro também ele aprendeu para poder depois entrar como líder cristão, certo? Então, é bom enfatizar para os seus alunos o seguinte: não há como ser líder sem nunca ter passado pelo processo de ser liderado. Então, um bom liderado certamente será um bom líder. No nosso tópico 2, vai falar especialmente sobre a liderança de Paulo, né? Sobre a liderança de Paulo. É muito interessante aqui que nós vamos destacar como é que Paulo ele liderava, né? Quais eram os princípios que Paulo tinha ao liderar o povo de Deus, né? As igrejas em que ele abria. A título de esclarecimento, é importante deixar claro para os seus alunos aqui que o apóstolo Paulo, né? Assim como ele passou a ser chamado, né? Que Saulo, ele é exatamente o nome de Paulo grego, tá? É importante deixar isso destacado. Nós temos aqui um subsídio maravilhoso do comentário do Novo Testamento, da Bíblia de aplicação pessoal. É importante que o professor traga esse subsídio para a sala, para mostrar para os alunos que Saulo e Paulo não tem a ver com o processo de conversão, e sim com a interação de Paulo no meio dos judeus, porque Paulo, né, era o seu nome ali, que é mencionado pela primeira vez em grego. Saulo em grego e Paulo em hebraico. Então é interessante aqui mostrar
para os alunos que isso não tem a ver, ele se transformou em Paulo. Ele não se transformou em Paulo. Existia essa variação de nomes, é bom deixar claro isso para os alunos, né? E Saulo também pode ter pensado que ele atuando enquanto eliminador do evangelho, né, ele poderia extinguir o evangelho. Só que não sabia ele que o Senhor tinha planos para a sua vida após a sua conversão. E aí nós passamos a falar sobre a liderança de Paulo. Como é que era essa liderança de Paulo? O que Paulo tinha para trazer ali como contribuição nessa formação dessa igreja primitiva? É muito importante que o professor deixe claro isso. Cada líder aqui mencionado tem contribuições, né? Tem grandes contribuições. E o apóstolo Paulo não é diferente. Ele foi um dos maiores líderes da igreja primitiva. E aqui fala sobre uma liderança íntegra. Veja que interessante. A integridade é qualidade indispensável para aqueles que almejam a liderança eficaz. E o que é integridade? Você pode perguntar para os seus alunos. Eles conhecem esse termo? O que é integridade? E aí vai falar aqui, né, nessa lição, esse significado que significa ser inteiro, completo, irrepreensível. Então, o líder, ele é alguém completo, ou que busca essa completude, essa plenitude, esse processo, né, de integridade completa. E aí, nós estamos falando também de cristão verdadeiro. O cristão verdadeiro, ele tem que buscar essa completude, né, ser completo em toda a sua maneira de viver. E era isso que Paulo vivia. Paulo vivia integralmente para o evangelho. Então ele era um líder completo no sentido de que ele se doava em todos os sentidos. Depois nós temos no subtópico 2 uma liderança conduzida por Deus, um ponto importantíssimo. Toda liderança que não é conduzida pelo Senhor, ela tende ao fracasso. Deixe claro isso para os seus alunos. Todas elas. Inclusive nós temos modelos aqui nas lições anteriores, como foi o caso por exemplo, de Saul, né, que não soube ali ouvir, né, o modelo de liderança dos que o Senhor queria, fracassou. Davi teve uns escorregões ali, também sofreu graves consequências. Por quê? Porque quando a nossa liderança é conduzida pelo Senhor, essa liderança, ela atinge o seu objetivo, a sua missão, o objetivo da sua missão. E qual era o objetivo da liderança de Paulo? Ganhar o máximo de vidas. Formar igrejas. Esse era o grande objetivo. Então, o texto aqui em Atos capítulo 16, né, afirma por diversas vezes, né, Paulo querendo tomar algumas decisões humanas, mas o Espírito do Senhor havia o impedido. Então, Paulo estava completamente disponível para o Espírito Santo. Por exemplo, aqui no caso onde ele foi impedido de pregar na Ásia. Então, Deus tinha um propósito na condução da liderança de apóstolo Paulo. Ele não ia para qualquer lugar. Vou pregar em tal lugar. Vou pregar em tal lugar. E nós devemos estar atentos, porque hoje a liderança ela precisa também obedecer a lideranças maiores, a uma hierarquia. Por exemplo, quando nós enviamos missionários, eles não vão para tal lugar porque eles gostam, acham legal aquele lugar. Não. É preciso haver um mapeamento e uma escuta da vontade do Senhor. E será que é aquele missionário que vai para aquele lugar ou será que é aquele outro? Então é importante os líderes estarem atentos à voz do Senhor. E foi o que o apóstolo Paulo mostrou aqui em sua conduta, né? E por fim, ele tinha uma liderança confiável. A liderança do apóstolo Paulo não era uma liderança banal, que qualquer vento fazia conduzir para um lado ou para outro. Pelo contrário, né? Ele era um líder confiável. Ele, enquanto prisioneiro, veja que interessante, o responsável pela embarcação, o centurião Júlio, autorizou o apóstolo a desembarcar para receber cuidados especiais de seus amigos. Ele sofreu, né, um naufrágio ali. Nós vamos ver aqui no livro de Atos, capítulo 27, versículo 3. Abra a Bíblia com seus alunos para conferir. 27, capítulo 3. Tá certo? Atos 27, capítulo 3, e diz: E chegamos no dia seguinte a Sidom, e Júlio, tratando Paulo humanamente, lhe pediu para ir ver seus amigos, para que cuidassem dele. Vejam só, Paulo era um prisioneiro. Paulo não tinha direito a nada, teoricamente. Entretanto, Paulo era tão confiável, né? Ele era tão digno, ele era responsável, que ele conquistou ali, né? Ali as pessoas, aqueles centuriões, e deixaram que Paulo fosse
né, receber o cuidado dos seus amigos. Então, os líderes, eles devem ser essas pessoas também confiáveis. Pessoas em que eu posso contar um segredo ou fazer uma abertura de uma situação e saber que aquela situação vai estar guardada. Ou ainda jovens que compartilham motivos de oração. Então, dentre tantos exemplos, o apóstolo Paulo, ele era digno de confiança, né? Ele conquistava a confiança de todos que o cercavam. Isso é um ponto muito importante que deve ser trabalhado com os alunos. Por fim, o nosso tópico 3 fala sobre os aspectos práticos da liderança de Paulo. Esse tópico 3, ele é menor. Vocês podem notar que ele é um tópico bem pequenininho. Por quê? Porque ao longo da trajetória, né, do apóstolo Paulo, o professor já vai apresentando diversos elementos que contribuem para essa liderança forte. Mas aqui nós vamos destacar 3 pontos conforme a lição. Paulo, ele conhecia suas limitações. Então ele era um homem preparado, um homem estudado, mas ele sabia que ele era humano. Ele sabia que ele podia errar. Ele sabia que ele tinha limitações. Então, Paulo, por diversas vezes, ele reconhece, ele fala, ele pede, né, para que o Senhor tire o espinho da carne, porque ele sabe que aquilo vem atrapalhando, mas ele entende, né, que a graça de Deus bastava na vida dele. Paulo também, por vezes, menciona que o bem que ele queria fazer, ele não faz, mas o mal está sempre diante de mim. Então, o apóstolo Paulo, ele era um líder humilde, um líder que reconhecia que não era um super-herói. E aí nós já vamos retomar o que nós falamos nas lições anteriores. É importante demais o líder reconhecer que ele não é um super-herói. O cargo de liderança não necessariamente precisa de pessoas que resolvam todos os problemas daqueles liderados, mas pessoas que também mostrem o poder de Deus se aperfeiçoando na fraqueza. Veja que tremendo. E assim o apóstolo Paulo, ele, por diversas vezes, ele reconhece que ele é limitado. E ele precisa da graça de Deus. Mas ele era um líder disposto a sacrificar. Ou seja, ele estava ali se doando. Né? Nós temos um versículo que diz, eu me gastarei e me deixarei gastar. Então, o apóstolo Paulo, ele diz que ele está ali por inteiro. Ele está ali para, de fato, pregar o evangelho a qualquer custo, ouvindo sempre a voz do Senhor. Então ele era um líder que estava disposto a sacrificar. Nós sabemos que há muitos líderes hoje que não querem sacrifício, eles só querem a posição de destaque, só querem a posição dos eventos, onde eu recebo honras, onde eu recebo apresentações e elogios. Mas é preciso que o líder entenda que há o sacrifício. Quem conduz o povo ao jejum, à oração, a momentos de reflexão é o líder. Então o líder, ele tem que estar disposto a fazer esse sacrifício. E por fim, o nosso subtópico 3 fala da responsabilidade do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, ele tinha consciência daquilo que ele tinha vindo fazer na sua missão. E ele diz aqui na lição, sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como ignorantes. Paulo se declara devedor e propõe a pagar sua dívida anunciando o evangelho. Então ele tinha uma responsabilidade social, que era pregar o evangelho a toda criatura. O apóstolo Paulo, ele traz isso muito claramente, né? Porque ele tem consciência da sua missão. E aí o professor pode perguntar aos seus alunos, você já tem consciência da sua missão aqui na Terra? Porque o Senhor disse que todos nós devemos formar discípulos, ou seja, todos nós somos chamados para a liderança. Liderança é aquele que forma pessoas, é aquele que conduz pessoas. E Cristo disse, ide fazer discípulos de todas as nações. Então nós estamos aqui com uma missão de liderança, de fazer novos líderes, de fazer discípulos e pessoas que vão fazer outros líderes, e assim esse processo vai se tornar cíclico e vai crescer o evangelho. Então é isso que nós devemos compreender e destacar para os nossos alunos. Agora nós vamos para o nosso momento EBD. Caro professor, você já fez o momento EBD na sua congregação esta semana? Se ainda não fez, dá tempo de fazer. A lição está acabando, mas nós ainda temos o ano de 2023 inteiro para você divulgar o novo trimestre com os seus alunos, com os seus irmãos da igreja. Convide aqueles que
possam participar da nossa EBD do ano de 2023. Fale um pouco da nova lição, apresente um pouco do sumário, use aqueles 5, 10 minutinhos do culto de domingo, do culto de quinta, e convide pessoas para participar da nossa EBD. Então não deixe de fazer o momento EBD na sua congregação. E desde já eu convido a apresentar um pouquinho de cada lição do novo trimestre de 2023. Eles vão gostar e com certeza sua EBD vai crescer em graça e conhecimento. Agora nossas dicas pedagógicas. Nós já estamos aqui no finalzinho do trimestre. Caros professores, nós temos recebido trabalhos maravilhosos de pessoas, de alunos que estão fazendo aí seu dicionário bíblico, dicionários belíssimos online, dicionários escritos, desenhados, e nós estamos aí muito felizes com a participação de todos os alunos e, claro, engajamento de você, professor, que está aí conduzindo este trabalho. Então, nós ainda temos uma lição, viu? Para concluir. Se você não tiver concluído com seus alunos, deixa aquele espacinho de tempo para que eles possam concluir o seu dicionário de liderança bíblica e assim elaborar o nosso material extra classe que vai contribuir com a fixação dos conteúdos ministrados ao longo desse trimestre. Não deixe de concluir o seu dicionário de liderança cristã. Nós temos essa semana as dicas pedagógicas, né? Nós temos aqui na página 84 a orientação para reproduzir, né, os tópicos aqui abaixo no quadro, que fala sobre o resumo da vida de Paulo. Então você pode levar para a sala de aula e escrever no quadro. Quem era Paulo? Nascido em Tarso. Ele era um fariseu. Ele era um cidadão romano. Trazer essas informações para que os alunos relembrem ou ainda conheçam as características desse grande líder. É muito importante que eles tenham esse conhecimento de quem foi esse grande homem. Não só de ouvir falar, Paulo, não. Mas, de fato, conhecer esse líder aqui na Igreja do Senhor. E nós temos outra dica pedagógica, que é o quiz, que será feito em sala de aula. Eu anotei aqui algumas perguntas, você pode escrever aí também para levar para a sala de aula. O título do quiz é: Você conhece o líder Paulo? E aí tem algumas perguntas de curiosidades para Paulo. Você pode levar um chocolate, você pode levar uma balinha para distribuir para aqueles alunos que acertarem esse quiz aqui, tá certo? Você pode ainda dividir a turma em meninos e meninas ou em grupo A, grupo B, para que eles venham responder. Vou dar só algumas sugestões de perguntas para você fazer em sala. Veja aqui. Qual era a cidadania de Paulo? Então, como há esse termo Saulo, Paulo, você pode aproveitar para fazer essa pergunta aqui e os alunos vão ter que responder, né? A cidadania ali dupla de Paulo. 2. Quem avisou a Paulo sobre uma cilada que os judeus estavam tramando? Veja, é muito interessante essa pergunta, caro professor, porque ela fala sobre um sobrinho de Paulo. Você sabia que Paulo tinha uma irmã? Paulo tinha uma irmã e você pode levar isso como curiosidade para os alunos. Então foi o sobrinho de Paulo que avisou a ele que ele estaria sofrendo uma perseguição pelos próprios judeus. Isso está localizado no livro de Atos e você pode trazer para os seus alunos. Número 3. Em que circunstância Paulo sofreu um naufrágio na Itália? Nós lemos aqui, mas é interessante perguntar aos alunos por quê, né? Ele estava preso, ele estava indo para outro lugar e ele sofreu esse naufrágio nesse transporte de prisioneiros, tá certo? Então, é também uma pergunta bastante interessante do ministério de Paulo. E por fim, a 4, você pode fazer 4 ou 5 perguntas. Quanto tempo e de que forma Paulo ficou preso em Roma? Né? Paulo ficou preso por 2 anos e na sua própria residência. Então, veja que interessante, prisão domiciliar já existia naquela época, né? E Paulo passou por esse processo. São curiosidades da vida do apóstolo Paulo que você pode levar para a sua sala de aula e fechar aí essa lição com sucesso, com esse momento de descontração e dinâmica na sua turma. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe, se inscreve no nosso canal e ative as notificações. Nossos vídeos vão ao ar toda semana, trazendo subsídios didáticos, pedagógicos e bíblicos para incrementar a sua aula. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe o seu ministério e uma excelente aula no domingo.